o que será que nos espera depois da vida terrena? Caríssimo peripatético que está aí do outro lado assistindo o canal mais catilogente do YouTube. A morte é o maior paradoxo da nossa existência, porque ao mesmo tempo em que ela é um evento completamente natural, ela é o maior absurdo de todos. Imagina que você acorda de manhã, se arruma, sai para trabalhar, cheio de planos, de ideias na cabeça, de projetos de médio e longo prazo, algo de repente acontece no meio do caminho e tudo acaba. A morte reduz os nossos sonhos, os nossos projetos a nada. E talvez por isso ela seja tão desesperadora. Talvez justamente por isso a humanidade tenha buscado ao longo do tempo uma explicação, um sentido, uma racionalidade para o fim da nossa existência. Por isso tantos, especialmente as religiões, tentem dar para a morte um significado de passagem, de transposição, de abertura para uma vida mais genuína, mais autêntica, a vida após a morte. Muito já se falou sobre o fato de as religiões terem surgido devido à existência da morte. Todos os sistemas religiosos seriam, em última análise, o grande esforço humano de explicar por que a vida termina. O que pouca gente sabe é que também na filosofia, muitos grandes pensadores ao longo da história tentaram dar um significado para a morte e, sobretudo, afirmaram que existe algo depois dela. Portanto, a possibilidade da vida após a morte tem sido uma questão filosófica desde que a filosofia se estabeleceu na Antiga Grécia. Platão, por exemplo, afirmava a dualidade da existência humana. Para Platão, o homem é composto de um corpo e de uma alma prisioneira desse corpo, de modo que quando a vida corpórea se extingue, a alma se liberta e parte na direção da eternidade, na direção daquilo que Platão chamou de mundo das ideias. Uma explicação semelhante foi dada também pelos estoicos. Marco Aurélio, imperador romano, grande filósofo e divulgador do estoicismo entre o século I e II da era cristã, afirmava que a morte é a libertação da alma, que então pode encontrar-se com o absoluto. Ao longo da Idade Média, passando por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e tantos outros filósofos cristãos, tanto da patrística quanto da escolástica, chegando até a Idade Moderna com as obras, por exemplo, de René Descartes e Blaise Pascal, não faltaram grandes nomes, grandes pensadores que afirmaram não só a existência de Deus, mas também a existência de uma alma eterna que subsiste, que sobrevive à morte do corpo. Evidentemente que, dependendo do contexto, das circunstâncias e do sistema filosófico em questão, diferentes explicações eram dadas. Por exemplo, para os filósofos cristãos, a alma é criada por Deus, portanto pertence à eternidade. A alma não seria corrompida pela destruição do corpo. Descartes, por sua vez, um grande racionalista do início da Idade Moderna, afirmava que o intelecto, a nossa capacidade de pensamento, seria a manifestação de uma alma imortal e, portanto, não dependeria da existência corpórea. Por outro lado, existem algumas tradições filosóficas importantes que, desde sempre, rejeitaram a possibilidade do além-túmulo, do além-morte. É o caso, por exemplo, do epicurismo. Tem uma frase muito interessante do próprio Epicuro em que ele diz que a morte não é nada para nós, porque enquanto nós estamos vivos, a morte não existe. E a partir do momento em que a morte passa a existir, nós não estamos vivos mais, quer dizer, quem não existe somos nós. Então a gente não deveria se preocupar com a morte, porque a morte seria o fim de tudo, a morte seria o encerramento de todas as alegrias, mas também de todos os sofrimentos da condição humana. Eu ainda poderia citar as tradições filosóficas materialistas do século XIX,
como por exemplo o alemão Feuerbach e a tradição de pensamento marxista, o materialismo histórico dialético. Mesmo no século XX, uma das escolas filosóficas mais importantes do nosso tempo, o existencialismo humanista de Jean-Paul Sartre, era categórico ao afirmar a não existência de uma alma imortal. Vale lembrar que o existencialismo sartriano é ateu. Se não existe para Sartre um Deus que tenha nos criado, também não deveria existir uma alma imortal capaz de resistir ao desaparecimento do corpo. Mas o fato é que absolutamente nenhuma escola filosófica conseguiu comprovar de maneira definitiva a existência ou não de uma vida após a morte. Essa questão permanece em suspenso e, evidentemente, contribui para aumentar o nosso desespero diante do fim da vida. O que eu entendo é que existe uma questão em torno da qual a gente deveria refletir com muita seriedade e com muita maturidade, que é se a possibilidade ou não da vida após a morte realmente deveria ser um motivo de angústia para nós. Há um texto muito interessante chamado A Apologia de Sócrates, que foi escrito por Platão, que narra os momentos finais, o julgamento e a execução do filósofo ateniense Sócrates. E ali ele faz uma reflexão muito interessante, que é a seguinte: nós não sabemos o que nos espera do outro lado, nós não sabemos se a vida após a morte existe, se existindo ela é algo bom ou não. Então, diante dessa incerteza, a nossa postura deveria ser a de uma tranquilidade cética. Não deveríamos nos desesperar, mas encarar a morte como algo natural, algo que é o destino final de todas as pessoas. E daí, quando eu penso nessa questão, quando eu penso principalmente nessa fala de Sócrates, me vem à cabeça a reflexão de que a certeza da morte deveria ser para nós um impulso, uma razão para tornarmos a vida melhor, para deixarmos um legado. É mais ou menos o que eu falei no meu vídeo anterior sobre a morte enquanto uma possibilidade existencial. A morte como algo que confere sentido à vida. Então, porque morreremos, é que devemos trabalhar para que a vida seja a melhor possível e, sobretudo, trabalhar para deixarmos algo de duradouro. Afinal de contas, como disse Aristóteles na sua Ética Nicômaco, nós devemos lutar tanto quanto possível para sermos imortais. Evidentemente, ele não está falando aí da imortalidade do corpo e nem mesmo da imortalidade da alma. Quando Aristóteles fala que nós devemos lutar para sermos imortais tanto quanto possível, ele está falando de um legado. E vejam, o próprio Aristóteles, de certa forma, tornou-se imortal pelo seu legado. Tendo morrido há quase 2.400 anos, até hoje ele é objeto de estudo, de discussão e assunto para as rodas de conversa filosóficas. O legado deixado por Aristóteles no campo do pensamento tornou-o imortal, fez com que ele continuasse vivo através das suas ideias. Então a gente deve trabalhar essa reflexão, a gente deve trabalhar essa ideia. Será que nós estamos de fato construindo um legado que vai nos imortalizar? Será que nós estamos deixando para as gerações futuras o fruto de algum trabalho que vai fazer alguma diferença significativa na vida das outras pessoas? Ou a gente está simplesmente passando pela vida sem deixar nada de útil e de produtivo? Essa é a imortalidade que deveria ser encarada e perseguida por todos nós, independentemente das nossas convicções religiosas ou filosóficas. Mas e você? Tem trabalhado para, de alguma maneira, tornar-se imortal?